O que foi escondido por muito tempo finalmente veio à tona. E eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e outra ruim. A Rússia está preparando uma operação militar contra a Moldávia. Enquanto isso, as forças armadas da Ucrânia romperam a linha de frente e libertaram terras ucranianas dos russos. Quanto a isso, por ordem do Estado-Maior, como se descobriu, foi mantido em segredo e não foi divulgado publicamente o avanço das forças armadas da Ucrânia na linha de frente. O Instituto para o Estudo da Guerra confirmou que as tropas ucranianas, durante a operação nos últimos 6 meses, libertaram 626 km² de território apenas na direção de Alexandrovsk. Este é um trecho da linha de frente na junção das regiões de Dnipropetrovsk, Zaporizhia e Donetsk. E no mesmo dia, o New York Times publicou uma grande investigação na qual se afirma que a Rússia, com a participação de um banqueiro fugitivo que quase levou o sistema bancário da Moldávia à falência, está preparando uma operação para desestabilizar a Moldávia. E o objetivo final de Vladimir Putin é um corredor terrestre da Rússia até a Moldávia, passando por todo o sul da Ucrânia. E esses planos o Kremlin pretende realizar paralelamente às tentativas de conquistar todo o Donbass. E aí surgem informações privilegiadas de... Em breve o Estado-Maior vai nos revelar informações também sobre o avanço das forças armadas da Ucrânia na direção de Liman. Embora todos os mapas, inclusive o Deep State, não falem sobre isso no momento, em geral, vamos discutir esses dois temas em um só bloco. Meu nome é Alexei Petit. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Por isso vou ficar grato por cada inscrição sua. Então, amigos, verifiquem agora mesmo se vocês já estão inscritos neste canal do YouTube. Então, vamos começar com a situação na linha de frente, porque lá surgiram notícias inesperadas. Enquanto toda a atenção estava voltada para os ataques de longo alcance no interior da Rússia, enquanto todos nós acompanhávamos como ardem os depósitos da Wildberries e as refinarias de petróleo na Rússia, o Instituto para o Estudo da Guerra fez uma avaliação conservadora dos dados apresentados pela liderança ucraniana. Em particular, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia declarou oficialmente a libertação de quase 700 pessoas, 50 km² de território e 26 localidades nos últimos 6 meses. E então, o Instituto para o Estudo da Guerra verificou exatamente 626 km². Além disso, de acordo com as autoridades ucranianas, foi possível limpar cerca de 300 km² na retaguarda de infiltrados russos. E aqui está o mais interessante. O projeto ucraniano Deep State, que tenho certeza todo ucraniano acompanha ao longo de toda a guerra, refletiu pela primeira vez o avanço das forças armadas da Ucrânia em seu mapa apenas recentemente. Como ficou claro, isso não era feito antes por questões de segurança. Cerca de 240 km² foram marcados como totalmente sob controle seguro da Ucrânia, o restante como zona cinzenta. Ou seja, o mesmo projeto Deep State intencionalmente não atualizava os mapas por muito tempo, pois as forças armadas da Ucrânia estavam realizando um trabalho minucioso nesse período. Na operação para expulsar os ocupantes e no espaço público, supostamente, não havia nenhum avanço das forças armadas da Ucrânia, enquanto ao mesmo tempo Putin gritava aos quatro ventos que os russos estavam conquistando quase uma cidade por dia lá. As forças armadas da Ucrânia estavam conduzindo sua operação nesse período, enquanto os relatórios públicos diziam que, bem, não havia grandes sucessos. Depois ficou claro, quando o Estado-Maior finalmente autorizou a atualização das informações, houve esse grande salto. E aqui está a comparação que comprova a verdadeira dimensão do que está acontecendo. No mesmo período, de janeiro a agosto, as tropas russas ocuparam um total de 586 km² do território ucraniano em todos os setores da linha de frente, ou seja, menos do que a Ucrânia libertou apenas em uma única direção, a de Alexandrovsk. E os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra explicam esse sucesso pela combinação de vários fatores. O aprimoramento do planejamento operacional do comando ucraniano, a campanha para suprimir os sistemas de defesa aérea russos, o aumento dos ataques de médio alcance à logística russa e a vantagem da Ucrânia no uso de drones, além do bloqueio da rede Starlink para as tropas russas. A seguir, uma citação. A operação demonstra a capacidade da Ucrânia de alcançar sucessos táticos significativos ao retomar o uso limitado de grupos mecanizados de manobra em setores locais da linha de frente. Foi assim que se descobriu que, sim, ataques mecanizados também estavam acontecendo. E foi aí que surgiu uma mensagem que intriga ainda mais. O Instituto para o Estudo da Guerra escreve, abre aspas,
Em breve, o comando ucraniano vai suspender a proibição de divulgar informações sobre a operação no setor de Liman. Segundo algumas informações, as forças ucranianas estão se preparando para cortar a saliência controlada pela Rússia ao norte da cidade. Mais uma vez agora. Leg. Leg. O atraso na publicação de dados sobre a situação real na linha de frente já é, bem, provavelmente de algumas semanas. Antes tínhamos um atraso de um dia, ou seja, o que acontecia na linha de frente, nós como jornalistas podíamos divulgar após um dia ou até 2 dias. Bem, isso dependia de toda a situação operacional. Agora, no Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, aparentemente tomaram a decisão de que esse atraso na publicação precisa ser ainda mais estendido para não atrapalhar as operações das Forças Armadas da Ucrânia na linha de frente. Enquanto isso, Vladimir Putin está decidido a tomar a Moldávia. No entanto, por enquanto não se trata de uma marcha de tanques, mas sim de uma operação híbrida de muitos anos. Na lista de prioridades do Kremlin, em primeiro lugar está a conquista da Ucrânia e em segundo lugar o estabelecimento de controle sobre a Moldávia, escreve o New York Times. Com base em conversas com ativistas que agiram sob as ordens de Moscou, altos representantes dos serviços de inteligência da Moldávia, da Europa e dos Estados Unidos. E na análise de milhares de documentos sobre as tentativas da Rússia de manipular as eleições moldavas. Segundo fontes da publicação, Vladimir Putin espera capturar o sul da Ucrânia para criar um corredor terrestre que conecte diretamente a Rússia à Moldávia. Enquanto isso não acontece, a operação contra as autoridades pró-ocidente da Moldávia é supervisionada pelo vice-chefe da administração presidencial, Sergei Kirienko. Um de seus assistentes, Ilan Shor, condenado na Moldávia a 15 anos de prisão por organizar um esquema fraudulento que, em 2014, permitiu roubar $1 bilhão dos bancos locais. De acordo com documentos da empresa de Shor em Moscou, antes das eleições parlamentares no outono de 2025, ele pessoalmente recrutou mais de 150 mil moldavos, pagando a eles por votos e participação em protestos. Só para você ter uma ideia, isso é quase 5% do total de eleitores do país. Ou seja, ele simplesmente subornou 5% dos eleitores. Antes do referendo de 2024 sobre a adesão da Moldávia à União Europeia, esse tal de Ilan Shor, em 4 meses, pagou quase $20 milhões para 38 mil chamados ativistas. E aqui tem um momento curioso. Os registros desses contatos que trabalhavam para Shor, o programador guardava na nuvem, em uma pasta pública. E aí o New York Times verificou o banco de dados, entrando em contacto com as pessoas que apareciam nele, analisando os links para postagens em redes sociais e rastreando as coordenadas de GPS até o endereço da empresa desenvolvedora. Perto do centro de inovação Skolkovo, nos arredores de Moscou, ou seja, foi possível rastrear um caminho claro que vai de Moscou para a Moldávia e de volta. Mas, em meio à luta política, o Kremlin também está preparando na Moldávia seus chamados titushki, ou seja, capangas. Na Ucrânia, todos entendem perfeitamente quem são os titushki. São aqueles caras pagos que causam, para dizer o mínimo, desordem. O New York Times informa que em uma região remota da Sérvia foi aberto um campo onde os instrutores eram pessoas ligadas ao GRU, o departamento principal do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa. Segundo representantes dos serviços secretos de 3 países, o objetivo era formar um núcleo de unidades de choque que deveriam invadir a Moldávia e sabotar as eleições, caso o suborno político não funcionasse. No verão de 2025, moldavos que vinham para esse acampamento na Sérvia faziam cursos de 4 dias por $400, praticando habilidades de romper cercos policiais e incendiar prédios. Em vídeos encontrados pela promotoria da Moldávia e nos celulares dos participantes, aparecem pessoas de uniforme camuflado e coletes à prova de balas, treinando com fuzis automáticos. Campos semelhantes funcionavam na Bósnia e nos arredores de Moscou. Lá, mais de uma centena de jovens moldavos aprendiam a fabricar e usar dispositivos incendiários e explosivos caseiros, assim como a operar drones com acessórios especiais para explosivos ou incêndios. Isso está nos materiais da promotoria da Moldávia. O treinamento, novamente, era supervisionado pela GRU e isso foi confirmado por 2 funcionários dos serviços secretos ocidentais. Também há conselhos. Mas um detalhe inesperado em toda essa operação especial de Putin é o recrutamento de padres.
Desde o já verão de 2024, centenas de padres da Igreja Ortodoxa Russa que servem na Moldávia foram convidados para a Rússia, supostamente para visitar lugares sagrados e se encontrar com a liderança da Igreja Ortodoxa Russa. Tudo isso era apresentado como: bem, os padres vão visitar lugares sagrados, apertar a mão aparentemente de Gundiaev e assim por diante. Antes de voltar, cada um desses padres recebia para assinar um contrato, no qual era indicado como colaborador de uma organização ligada ao Kremlin, chamada Eurásia. E é justamente esse Shor que entra para o conselho de supervisão dela. Depois de assinar esse contrato, depois de entrar nessa organização Eurásia, os padres recebiam um cartão do banco Promsvias, que atende o complexo militar industrial russo e possui a empresa Soroka 49 de Shor A7, criada para contornar as sanções ocidentais por meio de pagamentos em criptomoedas. Por uma quantia de cerca de $1.000, os padres deveriam fazer campanha entre seus fiéis contra a entrada da Moldávia na União Europeia. Dizem que é preciso explicar aos fiéis que não é vontade de Deus que a Moldávia entre na União Europeia. Mas aconteceu que parte dos participantes desses cursos na Sérvia foi detida com dispositivos incendiários, justamente no dia das eleições, em 28 de setembro de 2025. Na Moldávia, a promotoria e as autoridades de segurança da Moldávia agiram perfeitamente. Como resultado, não conseguindo organizar grandes sabotagens com a ajuda de ativistas treinados, a Rússia passou a realizar ataques diretos. Em março deste ano, ela bombardeou uma usina hidrelétrica ucraniana, perto da fronteira com a Moldávia, o que levou à contaminação dos sistemas de abastecimento de água em ambos os países. Depois, drones russos atingiram no oeste da Ucrânia uma linha de alta tensão pela qual a Moldávia recebe até 70% da sua eletricidade. Isso então causou um apagão em larga escala na Moldávia. Os apoiadores da entrada na União Europeia e do partido da presidente Maia Sandu conseguiram vencer nos plebiscitos de 2024 e 2025 com uma vantagem mínima. Principalmente, aliás, graças aos votos da diáspora no exterior. Mas, como reconhecem em Chisinau, Moscou joga no longo prazo. E por fim, o último detalhe do dia de hoje, que mostra o preço de toda essa tensão para a própria Rússia. O mercado de ações russo encerrou as negociações de sexta-feira com a maior queda intradiária desde 26 de setembro de 2022. Ou seja, desde o dia do anúncio da mobilização na Rússia. O índice da Bolsa de Moscou perdeu 4,3%, ou 250 bilhões de rublos, em termos de capitalização. De quarta a sexta-feira, o índice caiu quase 8,5% em 3 dias, perdendo metade do crescimento acumulado nos últimos 1 mês e meio. A queda foi diretamente relacionada às declarações do chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sobre a impossibilidade de congelar a guerra contra a Ucrânia, e com as ameaças de responder de forma mais dura aos ataques das Forças Armadas da Ucrânia e até ameaças de atacar a Europa, além da recusa do Ministério das Relações Exteriores da Rússia em aceitar a trégua proposta pela Ucrânia. Aliás, sobre isso, eu falei nas edições anteriores, então, se você não assistiu, vá lá e confira. No entanto, tudo indica cada vez mais que a Rússia está realmente preparando operações na Europa, apesar disso estar custando cada vez mais caro para a própria Rússia. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só, cuide-se, até mais. Continua